Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá continuar a nossa aula sobre a Era Vargas. Então, como eu havia falado para vocês, o Getúlio, na realidade, foi uma figura extremamente importante porque ele realmente transformou o Brasil em vários aspectos, né? Inclusive, eu já havia falado para vocês que nós paramos aqui, né? Nós vimos lá a primeira aula e paramos aqui no período constitucional de 34 a 37. Então, eu vou dar continuidade para a gente fechar essa parte aí da Era Vargas, né? Só retomando a Era Vargas, porque ele ficou inicialmente 15 anos no poder, vai de 1930 a 45. Então, nós estamos nesse período aqui intermediário, de 34 a 37, né? Quando nós tivemos aí a Constituição Brasileira, em 1934. E essa Constituição, ela tem um avanço aí fantástico, porque antes nós tínhamos aí o voto era aberto, e a partir desse momento a gente vai ter o voto secreto, obrigatório e direto. E isso é um marco importante aí né, no Brasil, ok? O voto feminino também foi extremamente importante, que as mulheres não podiam votar. Agora, ele vai excluir os votos dos analfabetos, né? Infelizmente, nesse momento, os analfabetos não podem votar ainda. E aí a gente vai ter a mudança na justiça eleitoral, mas ele também era um cara extremamente corporativista, né? Quando ele nomeou aqueles interventores e todos os governantes se trabalhavam, né, voltados aí para defender os seus próprios interesses. Isso é bem característico de um governo ditatorial, né? Mesmo ele tendo essas características aí que ele dizia que era democrata e tudo mais, que teve esses momentos, né, aí dentro do governo dele desse período, a gente vai ter, né, esse corporativismo que ele vai desenvolver. A confirmação aí das leis trabalhistas, ele também vai mexer em toda a estrutura, né, do trabalhismo no Brasil, criar a CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, e ele vai organizar todo esse processo aí que realmente era muito desleixado, as pessoas não tinham aí organizado isso de uma forma, né, documental, né, de um documento, né? Ele vai criar aí a CLT que vai regulamentar isso. Então, nós temos aí, para presidente, a partir desse momento, é de 4 anos, né? E temos o primeiro presidente eleito indiretamente, né? Então, Getúlio Vargas, ele conseguiu fazer a manobra internamente, criando esses mecanismos e, né, desenvolveu aí de tal forma que ele conseguiu convencer as pessoas que ele precisava continuar aí no poder. E aí a gente vai ter a intervenção do Estado na exploração de minérios. O que é isso, né? Antes também não existia uma regulamentação. E ele vai regulamentar isso, tanto é que todos os minérios aí do solo brasileiro têm que ser, né, compartilhado aí com o Estado, tá bom? Então, Getúlio ele vai mexer em toda a estrutura brasileira. Então, esse governo constitucional, a gente vai ter uma Constituição promulgada. Vocês sabem que existem duas maneiras de você estabelecer uma Constituição. Você pode ter a Constituição outorgada, que é imposta, e pode ter a Constituição promulgada, né? A nossa última, por exemplo, de 1988, ela foi promulgada, discutida, votada de uma forma assim extremamente transparente. Nós temos aí, só lembrando que nós já tivemos no Brasil, inclusive, 4 poderes, né? Que existiu o moderador. Agora não, ele vai ficar com esses 3 poderes que nós temos até hoje, que é o executivo, legislativo e judiciário. Isso aí é importante, né? A criação da justiça eleitoral para regulamentar todo esse processo também, que foi de extrema importância aí, e a criação da legislação trabalhista. Vai regulamentar o salário mínimo, né, os horários que não existiam antes, o trabalho do menor, era tudo muito solto. Então, ele vai reorganizar, se é que pode falar assim, reorganização, porque era tudo muito bagunçado, mas pelo menos a partir desse momento a gente vai ter essa organização aí de uma forma mais tranquila aí para os trabalhadores.
ele vai também fazer uma coisa interessante, que é a extinção do cargo de vice-presidente da República. Ou seja, vocês perceberam que ele está caminhando dentro de um processo ditatorial, né? Anistia de todos os presos políticos, porque aí ele vai fazer um pacto com esses caras, muitos deles posteriormente. O mandato presidencial, como eu já falei anteriormente, é de 4 anos, e ele elegeu-se indiretamente para presidente da República. É uma grande sacada que ele vai ter aí e conseguir se reeleger, né? Se é que pode falar assim, de uma forma indireta aí. Aí nós temos aqui é interessante, né? A formação de duas correntes políticas antagônicas aqui no Brasil. A Aliança Integralista Brasileira, né, que era um grupo fascista, tinha como líder aqui, eu coloquei para vocês a figura dele, né, do Plínio Salgado, que é essa figura aqui, olha, né? As ideias dele, ele buscou, é lógico que lá com o Hitler, né, na Alemanha, mas enquanto o cumprimento lá, né, a Hitler, aqui ele vai dizer Anaue, né, ele vai inverter o símbolo, né? E o lema dele era Deus, Pátria e Família, ou seja, você já percebeu que era um cara que tinha aí umas características próximas a Getúlio. E também aquela ideia maluca lá, né, de perseguição aos judeus e tudo mais que existia lá na Alemanha, né? Então isso é uma coisa muito complicada nesse momento aqui, né, desse trabalho do Plínio Salgado. Aqui a gente tem as moçolhas aí que acompanhava o integralismo, né, do Plínio, com seus cumprimentos, principalmente o pessoal do Sul, Anauê, né, como era o cumprimento aí do Plínio. É o tupiniquim aí do Hitler, né? Muito bem. Então, aí a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, que é fazer oposição. Por isso são dois grupos antagônicos aí, né? Essa Aliança Libertadoras aí, Nacional Libertadora, era liderada aí pelo Luiz Carlos Prestes, que acabou entrando na clandestinidade, o Getúlio colocou ele na ilegalidade em 1935 e ele teve problemas aí sérios em relação à sobrevivência do seu trabalho aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente tem algumas figuras aqui, só para vocês terem uma ideia. Ele está aqui no meio, um sujeito extremamente frágil, né? Com essas características aí. Agora tem uma mulher de fibra aqui, né? Que é o documento dele em cima. E aqui é a Olga Benário. Inclusive, eu vou recomendar um filme para vocês que se chama Olga Benário, que é extremamente importante para ilustrar esse período aí, que o Getúlio acabou entregando ela aí para o pessoal lá do campo de concentração, e foi um transtorno na vida aí da Olga, né? E acabou sendo, né, exterminada lá pelo governo do Hitler, tá? Então, aqui existe uma coisa emblemática, porque o Getúlio, ao mesmo tempo que ele tinha características ditatorial, ele tem que ficar ao lado dos Estados Unidos, porque ele acabou, né, recebendo umas benesses aí para isso e criou algumas empresas com essa verba que ele recebeu, porque os norte-americanos precisavam dominar aquela parte do Nordeste para implantar lá a sua política de agressão aos intrusos na cabeça deles, lá que a gente vai ver um pouquinho na frente. Então, aqui a gente vai ter a polarização ideológica, né? De um lado, a gente tem aqui a AIB, Associação Integralista Brasileira, que era nazi-fascista, tendo como líder aí o Plínio Salgado, o lema deles, Deus, Pátria e Família, e a saudação deles era Anauê, tá? E do outro lado, só resumindo aí rapidamente, Aliança Nacional Libertadora, socialista comunista, tanto é que o Prestes ele teve aí um caso com a Olga justamente no transporte dele da União Soviética, né, para o Brasil, a Olga que fez todo esse processo de acompanhá-lo e se apaixonaram no caminho e aí foi um romance dele, né, fantástico, por isso que é interessante que eu recomendo aí esse filme que retrata esse trabalho aí que ocorreu,
né, e essa mudança. Então, o governo constitucional e a intentona comunista, né? Isso ocorreu em 1935. Os militares ligados aí à ANL, né? Em Natal, Recife e Juazeiro, né? Tentam tomar o poder. Esse era um movimento extremamente, né? Que tentava de qualquer forma implantar aqui o comunismo no Brasil via Luiz Carlos Prestes. Não teve sucesso, porque foi sufocado aí pelo Getúlio, né? E, consequentemente, o Prestes é preso e passa aí 9 anos na cadeia na solitária. Tá? O Getúlio também ele vai criar aí um plano, né, que ele chama de Plano COI, fictício, né, atribuído aos comunistas que pretendiam tomar o poder. É uma forma de um documento que ele cria falsamente para justamente, né, condenar essa galera aí que fazia parte do grupo do Prestes, né? E lembrando que na época criou o estigma aí do perigo vermelho, né? Olha, os vermelhos comem criancinha nova, né? Toda essa denominação aí para justamente afastar aí a oposição, que na visão dele estava atrapalhando o seu governo. Então, Getúlio ele vai trabalhando dessa forma. Aí, de 37 a 45, a gente já entra aqui com o Estado Novo, e aqui ele vai implantar a ditadura para valer, né? Tudo aquilo que ele vem costurando anteriormente, aqui ele vai colocar em prática. Mesmo tendo essa Constituição aí de 1937, mas ele acaba mudando, né, tudo a estrutura dela, e não mais, a partir desse momento, você vai ter uma Constituição promulgada como foi aquela, né, de 34, agora a gente vai ter uma Constituição outorgada, quer dizer que ela é imposta à nação. Por que ele impõe essas leis, né? Porque um ditador, normalmente, ele precisa afastar a ideia da democracia. Ele não pode ter oposição. Quando um ditador tem oposição, ele acaba se enfraquecendo e perdendo poder. Um exemplo hoje é o que nós temos lá na Coreia do Norte, né, que vocês devem acompanhar aí os noticiários. Lá você tem um ditador e quando ocorre qualquer oposição, ele acaba afastando. Ou ele coloca num campo de concentração, ou prende o sujeito, ou extermina esse cara. E eu sei, os ditadores normalmente eles dão um jeito aí de se livrar da oposição, tá? Então, para isso, o Getúlio ele vai mandar preparar essa Constituição e ela é imposta, né? Ela é outorgada. Quando você implanta uma Constituição outorgada e uma ditadura, consequentemente, você tem que afastar os partidos políticos, porque você vai ter sempre alguém aí que vai contra, fazer oposição a você e vai criticar e assim por diante. E ditador, como vocês observam, né, que nós temos algumas características hoje no mundo aí, de alguns, né, carinhas querendo ser ditadores aí, e eles têm essas características, ou seja, afastar a oposição para poder governar sozinho. E nada melhor do que você ir de uma forma agressiva para cima dessa oposição, para não deixar ela falar. Essa é bem característica aí, né, dos ditadores. E, consequentemente, ele vai introduzir nessa Constituição outorgada, né, de 1937, a pena de morte. Isso aí já é uma predisposição para calar a boca das pessoas que estavam, né, pretendendo aí fazer uma oposição ou reclamar e tal. Os sindicatos ele traz para ele, né, surge aí o famoso pelego, né, que é o cara que fica amortecendo entre o trabalhador e o empresário, e consequentemente esse sindicato ele está ligado mais voltado aí para o, né, Estado. No caso, quando ele cria aí o imposto sindical obrigatório, ele vai ter esse presidente aí do sindicato na mão dele, porque ia para o Ministério, né, do Trabalho esse dinheiro que era arrecadado e depois era devolvido aí para o sindicato. Consequentemente, você vai ter aí para devolver esse dinheiro, o cara fica vinculado ao Getúlio. É uma forma de segurar isso aí e não dar chance, né, para a oposição. Então ele vai tendo tudo em suas mãos através dessa Constituição outorgada e imposta, tá?